Amados, ontem nós falamos sobre questões, né? Nós entramos nas questões da cortina vermelha que está descendo sobre o mundo. E eu falei para vocês que hoje ia falar da vacina, mas antes de falar da vacina intrinsecamente, eu quero falar o seguinte, gente, hoje, olha o que está acontecendo conosco. Estamos vivendo um tempo muito sui generis, é único. De todas as pandemias ou endemias que nós tivemos, essa é a única sindemia. Já falei para vocês que a sindemia tem a ver com a questão da sinergia, né? Energias trocadas ou energias conjugadas. Nós temos hoje uma sindemia. Chamamos de pandemia, chamamos de pandemia porque o pessoal da ciência chama de pandemia pela questão macro, né? A questão que está indo além de fronteiras. Então nós temos uma questão hoje a ser vista, gente, e eu estou analisando isso, entenda, não estou vindo aqui com papo com viés de direita, até porque eu não sou de direita. A gente apoia o que é certo, a gente apoia e eu tenho compostura de cristão. Não vou nem falar a questão de ser pastor ou não. Eu tenho postura e compostura de cristão. E como uma pessoa que procura viver a palavra de Deus como regra de fé e prática, eu entendo que algumas coisas não dá para negociar algumas coisas. Não tem como fazer concessão, fingir que não está vendo, fechar os olhos, achar que está tudo bem. Não está. E vocês lembram que no início da pandemia eu falei, gente, cuidado com as vacinas, cuidado. Por quê? Eu sou contra uma vacinação? Não, pelo amor de Deus, gente. A gente tem a BCG, febre amarela, nós temos a Sabin, nós temos tantas... Gente, eu fui vacinado quando fui militar, quando fui criança. A gente é poliomielite. Então, amém pelas vacinas, amém pela ciência, pelo amor de Deus, gente. Uma coisa que eu não quero passar para vocês, nem é que vocês entendam que eu seja uma pessoa ignorante, né? Que eu sou um cara ignorante. E que, infelizmente... Só que eu falei, gente, eu não confio nessas vacinas, eu confio na ciência. Porque a ciência é diferente, muitas vezes, da teologia, é diferente do crente. O crente, ele confunde, às vezes, fé com otimismo. Né? Você tem que ter fé, mas cuidado com o otimismo. E a ciência não pode trabalhar com otimismo. A ciência tem que trabalhar com ciência. A ciência tem que trabalhar com provas, com praxes, com empírico, com laboratorial. Há coisas no mundo físico, há coisas que no mundo material passa por processo, construção. Medicamentos levam tempos para serem produzidos, construídos, atestados. Porque o problema não é fazer um medicamento, você pode fazer um medicamento em uma semana, gente. Você pode criar um medicamento contra qualquer coisa. Sabe, você pode criar qualquer... Você que eu falo assim, o farmacêutico, o químico, o doutor em engenharia genética, seja lá quem for da área da ciência, eles podem criar um medicamento em uma semana, eu não duvido, ainda mais se tiver num laboratório como o da Pfizer, se tiver numa Fiocruz aqui, no Instituto Butantan, que deve ter lá, deve ter tudo de bom e do melhor para os profissionais da área. Eu tenho 2 filhos veterinários, gente, e a parte sanitária e de infectologia sai muito da veterinária. A gente conversa muito aqui em casa, já falei isso para vocês, conheço pessoas que são da saúde, a gente conversa também. Né? Eu tenho minha irmã, meu cunhado, são da área de saúde, apesar de a gente não falar muito sobre isso agora. Mas, então vamos entender uma coisa. O meu problema com as vacinas é a maturação. E a primeira a oferecer a vacina foi a China. Alguém acabou de falar, já tirou a palavra da minha boca. E a primeira a oferecer uma vacina com viés de cura, preste atenção, hein? Ou de imunização, foi a China. E é complicado quando você, hoje, 1 ano e pouco depois, agora batam palma para mim, tá? Quando eu falei, esse vírus é laboratorial. Agora, com Anthony Fauci, lá nos Estados Unidos, seus mais de 2 mil e-mails vazados, todo mundo agora está querendo saber o que houve. Por que ele pediu para calar a imprensa? Por que ele pediu para desmentir a imprensa? Por que ele falou para não deixar a imprensa aventar essa possibilidade do vírus ter saído de um laboratório? Até hoje ninguém achou o hospedeiro intermediário entre o morcego e o homem, porque justamente a pesquisa que estava sendo
no epicentro da pandemia, ou onde nasceu, era uma pesquisa feita com uma empresa americana, com uma médica, uma doutora, que é conhecida como a Mulher-Aranha, ou Mulher-Morcego, perdão, quase um Batwoman, Mulher-Morcego. E o Anthony Fauci estava compondo a comissão dessa empresa americana que estava na China fazendo esse trabalho. Você entende isso? Você só sabe disso porque você vai nos sites americanos e porque você ouve e vê a Jovem Pan, principalmente Pingos nos Is. Porque aquele morning show é uma porcaria, com aquele, como é que é o nome dele lá, que briga com a Adrilles direto. Pô, o cara é um bobão. Ele nunca responde nada que os outros perguntam a ele. Ele responde mostrando o defeito do governo federal. Joel, isso aí. O cara pergunta a ele uma coisa, aí diz assim, tá errado, mas o Bolsonaro? Aí que você, mas fulano, o Renan Calheiros, é verdade, mas também o Bolsonaro, ele nunca responde. As perguntas de forma direta. Isso me causa um asco muito grande sobre ele. É um rapaz inteligente, mas extremamente subversivo e esquerdopata. Nunca responde a pergunta de forma direta e diz, não, realmente está errado. Não, mas o filho do Bolsonaro, mais o governo federal, mas... Então, é difícil, um jornalista que não sabe responder uma pergunta direta sem ficar colocando erros alheios para tentar defender o erro que ele não quer concordar, mas é obrigado a concordar porque é um fato. Então, vamos lá. O Joel Pinheiro. Então, vamos entender uma coisa, gente. Hoje, olha quantas vacinas nós temos. Coronavac, que é uma parceria do Instituto Butantan com a China. O SARS-CoV-2. O da Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca. Essas 4 vacinas, em princípio, elas vêm para pegar a variante B117. É a do Brasil. A variante B117. Detalhe, a Coronavac do Butantan, ela tem uma eficácia muito menor do que disseram que ela teria para imunização. Ela tinha uma imunização acima de 90% em casos emergenciais, não em casos de imunização normal. Você entende isso? Essa Coronavac, ela, produzida aqui, empurrada pelo governador embalado a vácuo aí de São Paulo, que disse que não, que a vacina era boa e que ela ia salvar o mundo e que a vacina, vamos dominar o mundo, o Pink e o cérebro. O cara, eu quero saber cadê o Pink. Sabe, o Pink e o cérebro e eles ali bancando. E aí você tem o Coronavac aqui sendo colocada dentro do corpo. Gente, entenda uma coisa, vacina, medicamento, a base de vacina, a base de agulha, a base de qualquer coisa intravenosa, muscular, é invasivo. O que é invasivo? Entra no seu corpo. Do momento que você está... Claro, remédio oral também, uso oral também é. Só estou falando assim, são medicamentos de uso oral internos. E a vacina, vamos entender que ela não passa pelo trato digestório, não passa pelo trato digestivo, ela vai direto no sangue. E até hoje ninguém nos explicou, ninguém nos dá ninguém nos dá uma visão correta de como age, por exemplo, a vacina Coronavac. Sim, farmaqueia, lembrando aqui Hoje minha mente está bem, gente. Eu lembro das pessoas, não lembro dos nomes. É mole? Rebecca Brown. Vamos compreender uma coisa aqui, gente. A Coronavac, da Pfizer, a Moderna e a AstraZeneca, elas trabalham com uma variante. Agora tem um porémzinho aqui para lembrar você. Além dessas 4, nós temos a Oxford AstraZeneca, que a Fiocruz no Rio de Janeiro está fazendo, que segundo dizem é melhor que a Coronavac. Nós temos a Comirnaty e a Janssen, da Johnson & Johnson. Ou seja, só aqui eu estou citando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vacinas distintas. Por quê? Porque nós temos cepas variantes do SARS-CoV-2, chamado Covid-19. Porque nós temos várias variantes. Eu vou falar algumas cepas só. Temos a cepa chinesa,
a que nasceu lá com eles, nós temos uma cepa inglesa e europeia, nós temos uma cepa indiana, nós temos uma cepa brasileira e nós temos uma cepa sul-africana. Só estou citando 5 cepas. 5. Na África do Sul veio a cepa agora 1.351. Gente, preste atenção, como é que você acha? Como é que você acha que alguém achou cura ou imunização para um vírus inteligente? E aí eu volto à minha tese, sou amador, não sou formado em nada de medicina, mas vamos entender uma coisa. Eu quero que a gente compreenda algo aqui, e eu vou entrar aqui no site da Veja, que é contra o governo, Veja Saúde, vacinas da Covid e diversas variantes, tudo que sabemos até agora. As evidências são preliminares, para não dizer insípidas. Veja Saúde, caderno da Veja Saúde. O Instituto Butantan anunciou que Coronavac é capaz de neutralizar nossa variante, ou seja, baseado em testes feitos com anticorpos de 35 vacinados. A pesquisa ainda não foi publicada e há mais amostras em análise, o que demanda uma cautela extra na interpretação de dados. Outro estudo não revisado, esse conduzido com sangue de 8 voluntários, sugere a ineficácia da fórmula diante dessa ameaça, mas o número extremamente pequeno de participantes afeta a relevância do resultado. Além disso, exames sorológicos feitos após a vacinação desses indivíduos não acusaram a presença de anticorpos, não acusaram a presença de anticorpos. Isso pode indicar que, neles, as doses não geraram a resposta imune para o começo de conversa. Lembre-se, é normal que em alguns poucos casos a vacina não pegue. É uma falha, por assim dizer. Mas em 8 de 8, não haver, alguma coisa está errada com a Coronavac. Ou não, queridos? O que você acha? Aí nós vamos aqui agora, Saúde Brasil. De onde? Estadão. O Estadão. Mutação genética em coronavírus. Eu vou deixar a descrição dos sites para você lá embaixo, tá? Mutações genéticas acontecem de forma natural e cotidiana. Toda vez que o material genético é copiado, gera pequena diferença na sequência de proteínas, com os organismos baseados em RNA, como o novo coronavírus. Essas alterações são mais frequentes, porque o genoma codificado em uma única cadeia é mais propenso a erros ao fazer novas etapas. Um estudo da University College of London, a UCL, identificou 198 alterações recorrentes e independentes de SARS-CoV-2. Vou repetir. Um estudo da UCL, London, University College of London, identificou 198 alterações recorrentes e independentes de SARS-CoV-2, ou seja, 198 possibilidades de cepas, que indica a capacidade de adaptação do vírus aos humanos. Jesus, aí começa a ficar com medo. Um estudo pela UCL, presta atenção, não fui eu, não foi nem no Brasil, não foi uma das maiores universidades, uma das mais respeitadas universidades do mundo, junto com Cambridge, junto com Yale e outras mais, Harvard. Vamos compreender, as pessoas que estão pesquisando lá encontraram a possibilidade de adaptação em 198 casos de replicação do vírus. Te pergunto, qual vacina vai dar cobertura para 198 cepas? Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui falando, gente, eu não sou anti-medicina, pelo amor de Deus, eu não sou anti-medicina, pelo contrário, eu acho a medicina uma coisa maravilhosa, uma parte da ciência que a gente tem que agradecer aos enfermeiros, aos médicos, aos auxiliares de enfermagem, ao pessoal dos primeiros socorros, nas ambulâncias na rua, da SAMU, a gente tem que agradecer, todos que trabalham na área de saúde, eles são guerreiros. Eu tenho muita gente ao meu redor que trabalha na área de saúde, seria extremamente, da minha parte, ingrato, mal educado, grosseiro, ou sei lá o que, falar mal do pessoal de saúde. Ou, de alguma forma, dizer que todo mundo... Não, eu só estou dizendo que há uma manipulação do topo.
Nós vamos entender que hoje, depois de um ano, olha bem, gente, é isso que eu quero, é isso que eu queria que as pessoas entendessem há um ano atrás. Falei, gente, não tem como falar nada agora. Está muito cedo, não tem vacina agora, não dá para falar de vacina agora. Com 3 meses já falavam de vacina. A China já tinha vacina. Ninguém parou para pensar nisso. Como é que essa empresa lá na China, como é que em Wuhan, esses caras já tinham uma vacina para o que acabou de acontecer? É impossível. Um vírus novo, o SARS-CoV-2 é novo, ele é uma variante poderosa. E agora a gente está descobrindo que ele dribla defesas humanas, que ele toma a forma que ele quer, ele discerne a sua defesa e olha, preste atenção, gente. O vírus é tão inteligente para sobreviver, é isso que você tem que entender, ele é inteligente para sobreviver a tal ponto de ele se adaptar e replica rápido a cada árvore genealógica. Os africanos são de um jeito, os sul-americanos são de outro, os norte-americanos são de outros, cara, porque é questão da evolução, gente. Aí vamos para a questão da evolução do homem, não a evolução do macaco para o homem, mas a evolução natural do homem de acordo com o seu território. É só você estudar um pouquinho aí de ciência, você saber que há uma mutação genética no ser humano, de tempos em tempos, depende do terreno geográfico, do clima, da água, do esforço que ele faz, do que ele come. Então, o corpo ele se adapta para sobreviver. As próximas gerações, pegando a memória genética dos seus antepassados, eles vão fazer de tudo para viver melhor naquele meio ambiente. Se trocar de meio ambiente, o processo genético vai criar uma memória genética para os próximos filhos, netos, bisnetos se adaptarem melhor ainda àquele terreno. Então vamos lá. Nós evoluímos, e se eu sair do Rio de Janeiro hoje, se eu sair do Rio de Janeiro hoje, que é um lugar quente, for para um lugar super frio, eu gosto de frio, mas talvez eu já não tenha, na minha idade, condições de ficar. Mas, se eu levar meus filhos ou netos, eles vão se adaptar e, ao ter novos filhos, eles vão passar essa memória genética, eles vão criar. O próprio Deus nos criou de uma forma tão tremenda que nós conseguimos nos adaptar e evoluir para viver e sobreviver a um ambiente. Se você for para uma África, se você for para uma savana, se você for para florestas, se você for para Manaus, Amazonas aqui, que é mais quente, mais úmido, eu conheço o Brasil quase todo, já me adaptei a quase todos os climas, já fui para o extremo sul, Francisco Beltrão, divisa com a Argentina, de ter os ossos quase rachando de frio no inverno, e já fui também para Manaus, para Belém, para Macapá, naquele calor de você suar, você sair do banho já suando. Então você entende que não é qualquer lugar que você fica. Então existe um processo de adaptação. Nós nos adaptamos e evoluímos de geração em geração para que tenhamos a forma mais confortável de sobreviver ao meio ambiente. Aí o que ocorre? Você acha que esse vírus não tem capacidade de se adaptar a cada fator genético, e são milhares e milhares de fatores genéticos no ser humano. Quando a gente fala África, falamos de continente, mas você tem a África do Norte, você tem a África Setentrional, você tem a África do Sul. Correto, gente? Então vamos compreender que o vírus ele se adapta a todas as correntes genéticas. Isso é inteligentíssimo, só não é inteligente. Isso é inteligentíssimo. Então vamos compreender o que está acontecendo aqui, gente. As vacinas ainda não estão, não estou dizendo que não são, ainda não estão competentes para imunização. Por quê? Tem que tomar a primeira dose, passar 20 dias, dependendo da vacina, depois tem que tomar a segunda dose, e a partir daí começa um processo de imunização, de tornar... Só que existe um processo natural de imunização, né, gente? Que é o da contaminação. É paradoxal, mas é. Você está imunizado no momento que você foi contaminado e não morreu. Porque você tem uma memória. O seu corpo, ele cria uma memória para cada anticorpo ou para cada vírus que entra em você. Não, gente, é que eu não vou entrar nisso agora, mas reações adversas vai de vômito, enjoo, perda de paladar, zumbido no ouvido, que é questão geográfica, até morte. E não são raros, tá? Os casos de morte não têm sido raros. É porque a nossa imprensa brasileira, ela não tem boa vontade para falar mal daquilo que pode beneficiar o governo federal. Aquilo que pode dar razão ao governo federal, a Globo. Eu não sei como é que eu consegui achar essas notícias aqui do Estadão e da Veja. Infelizmente,
a nossa imprensa hoje, vai morrer gente, já está morrendo pessoas em decorrência de uma reação adversa gravíssima, porque a pessoa talvez tivesse já um quadro mórbico, né, comorbidade, e quando tomou a vacina, isso ativou algo, trombose, um infarto e outras coisas mais. Sim, a AstraZeneca não pode ser dada às mulheres grávidas. Tem gente que está colando moeda, colando metal no braço, onde foi injetado, está colando metal. Eu ainda não vi, vou ser sincero para vocês. Não vi, não posso opinar de forma tão ampla assim. Mas uma coisa eu digo para vocês, nenhuma dessas vacinas estão 100% capacitadas em competência para gerar cura. Cuidado com a palavra cura. A palavra imunização também tem que tomar muito cuidado com essa palavra imunização. Muito cuidado. Nós temos que hoje confiar muito em Deus antes de confiar na ciência. E o que está prejudicando a ciência? Vamos lá. Gente, deixa o like, ajuda o canal, tá bom? O que está prejudicando a ciência? A gente sabe o que está prejudicando a ciência? Eu quero que vocês, por favor, tenham carinho pelo pessoal da saúde. Tenham carinho pelos cientistas. Tenham carinho pelo pessoal de farmácia, tenham carinho pelos sanitaristas, tenham carinho pelos infectologistas. Aqui tem um infectologista no Rio de Janeiro chamado Edmilson Migovski. Esse cara, ele era da Band, ele falava na Band e na CBN direto. Expulsaram ele, porque o Edmilson Migovski começou a falar a verdade sobre ivermectina, anita, a azitromicina. Ele começou a falar disso, então a Band e a CBN não entrevista mais o cara. A Globo não entrevista mais o Edmilson Migovski. Então vamos tomar assim, vamos deixar bem claro, vamos entender que a nossa imprensa, ela, junto com os políticos, está estragando o trabalho da ciência. Vamos entender isso? A nossa imprensa, com a política, não só no Brasil, mas mundial, está estragando, está atrapalhando muito o trabalho da ciência. Veja o que a CPI fez com a doutora Nise. A mulher é uma sumidade, gente, respeitada. O Conselho de Medicina entrou em... Ela é tão respeitada que o Conselho se levantou para defendê-la. Você vê como é que a política e o jornalismo marrom do Brasil está prejudicando o povo e a ciência. Porque se a ciência tivesse tempo para trabalhar de forma correta, com certeza ela estaria agora com resultados melhores do que está. Mas ela está sendo pressionada, políticos, jornalismo, noticiário. Então, se vier um cientista e for dar conselho ao Bolsonaro para ajudar, ou for no Ministério da Saúde para ajudar o Brasil, esse cara vai ser execrado, porque eles querem que haja muitas... Entendo que a nossa imprensa e os políticos alinhados à esquerda querem muitas mortes no Brasil. 400 mil é pouco. Tinha que morrer 4 milhões para eles poderem dizer, como o louco, ensandecido, analfabeto Renan Calheiros misturou Auschwitz, pelo amor de Deus, uma falta de respeito, misturou aquela coisa demoníaca de Hitler, do Terceiro Reich, o que nós chamamos de assassinato, genocídio, preste atenção, genocídio de mais de 6 milhões. Entendo que a gente está vivendo aqui. Hoje, é importante que você e eu compreendamos, hoje é importante que você e eu compreendamos, holocausto. Nunca use essa palavra perto de um judeu. Vou ensinar uma coisa a vocês. A palavra holocausto é um desrespeito ao judeu. Genocídio é a palavra correta. Genocídio. Tá bom? Aí o Renan Calheiros faz aquilo com a doutora Nise, uma mulher inteligentíssima, rapaz. Mulher formada, com doutorado, com N cursos, com mestrados. Aí vem um analfabeto, o ladrão, campeão, 18 processos e inquéritos, inclusive no STF. Me vem um doutorzinho lá, esses preguiçosos, que infelizmente, em todas as classes você tem teólogo que não sabe nada, policial que é mau policial e médico que é mau médico. Infelizmente tem médico que só vai dar plantão lá, assina lá e vai para casa. Aí vem um cara, acho que é ortopedista, né? Olha bem, ela trabalha na área de infectologia, a mulher é sumidade em laboratório e o outro quer dar aula. A área dele é ortopedia. Gente, só aqui no Brasil que isso acontece.
Só aqui no Brasil que o poste mija no cachorro. A ordem do fator aqui é muito difícil você ter algum resultado, gente, correto no Brasil. E a gente precisa estar entendendo, porque é o seguinte, a carga política está atrasando qualquer tipo de possibilidade de imunização, de cura no Brasil. A carga política hoje, junto com os foguetes da Globo, os foguetes da CNN, os foguetes do Grupo Globo. Gente, Globo News, eu tenho um ano que eu não assisto Globo News. Outro dia eu falei, deixa eu ver se eu assisto de novo. Meu Deus, não aguento. Eles não sabem falar de outra coisa. Morte por Covid, Bolsonaro e CPI. Não tem outro assunto. Sabe, é muito complicado, gente, você chegar e ter isso. Aí o que acontece? O que a política faz? A palavra-chave é morte, vacina, internações. Por quê? Morte, vacina, internação geram bilhões em recursos federais, em impostos. Que esses ladrões da pátria que estão dirigindo uma CPI, Aziz e Renan, é uma piada, é um tapa na minha cara e na sua cara ter esses homens como relator e presidente de uma CPI, gente. A família do Aziz aí em Manaus, aí no estado do Amazonas, quase todos estão presos ou estão sofrendo inquérito da Polícia Federal. Renan Calheiros com seu filho, coitado do povo de Alagoas. Nem o Collor gosta dele, pra você ter ideia, nem o Collor gosta do Renan. O cara é campeão de inquérito, de processos e tudo em STF, STJ, tudo lá em cima. E aí vem o Randolph Depevati Rodrigues, amigo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Gadu. O Randolph, o que dá faniquito, com aquela voz de locutor, aquela voz de dublador do Mickey. Tá faniquito. Ninguém pode falar dele. É ele, Alexandre de Moraes, lá. O malvado favorito lá do STF. E o dublador do Mickey aqui. Se alguém fala alguma coisa deles, é processo, é calúnia, é difamação. Gente, o que está acontecendo com a polícia? Morte, vacina, internação. O medo, a desinformação. Preste atenção, o que está acontecendo no Brasil? Eu quero que vocês entendam isso. São 18, Daniela, 18. A imprensa está trazendo medo, desinformação, porque, olha só, eu não vi, excetuando a Jovem Pan, nenhum canal falar, nenhum canal de notícias do Brasil falar, ou de revista eletrônica, revista física, do que está acontecendo nos Estados Unidos com Anthony Fauci. Não estou ouvindo, só a Jovem Pan. Medo, morte. Vai jogar futebol, o futebol começa 1 minuto pelas 488 mil mortes de Covid. A briga agora com a Copa América. A Globo, ela é hipócrita. Ela cobre o Campeonato Brasileiro. Nós temos Copa do Brasil, nós temos Copa Libertadores e nós temos Brasileiro feito no Brasil. Tudo disputado também no Brasil. Já há migração de jogador de norte a sul desse país. Primeira, segunda e terceira divisões. A Globo está com raivinha porque o direito de transmissão da Copa América não é dela. Então ela está fomentando, botando pilha no Tite. O jogador tem dinheiro, mas são todos burros. Jogador de futebol só tem dinheiro, que a inteligência global eles não têm. A inteligência deles é voltada para o físico, para as cognições do seu esporte. Os mais inteligentes vão para a televisão, os mais inteligentes vão virar técnico, os mais inteligentes serão professores, os mais inteligentes eles se articulam, como o Kaká, o Pedrinho do Vasco, o Zico, o Júnior, Casagrande não sei o que Casagrande está fazendo ali. Sabe? Vamos entender uma coisa? Entra na pilha da Globo. Tudo é guerra política, tudo para causar medo, é desinformação. É tudo para gerar desinformação. Gente, isso é guerrilha contra guerrilha de inteligência. Entenda isso. Nossas guerras hoje são jogos de xadrez, gente. Manipulação de notícias. A nossa imprensa hoje só noticia o que quer. A nossa imprensa hoje só noticia o que quer. Eu li aqui um comentário, e é verdade. E é verdade, é Tainã Serra. Mas todo mundo sabe que o presidente pecou. Pecou, é verdade, durante a pandemia.
questiona a vacina. Mas onde é que o presidente pecou? E eu concordo com você, tá bom? Já falei que eu não sou apaixonado por Bolsonaro, não vou fingir que há erros na administração, não vou dizer que não foi bem assim, não sou Joel Pinheiro, que para justificar um erro do Bolsonaro, eu vou agora jogar um erro do Lula, ou um erro da Dilma, ou um erro não sei de quem. Ele errou. O nosso presidente errou o time, porque ele é emocional demais. O nosso presidente, isso aqui, ele tem 65, 66 anos, eu não sei, mas só que isso aqui é de adolescente. Ele é muito emocional, ele se emociona com muita... Se emocionar, gente, não é chorar não, se emocionar é ficar com raiva, é sanguíneo, é Pedrão. A gente tem um Pedro na presidência da República, é um Pedro. Tá? Não rouba, se você perguntar, pode botar, o pessoal procura se ele rouba, se ele... Eu creio que não rouba, que não desvia verba, mas é um Pedrão, é teimoso, não sabe ler time das coisas. E não tem, talvez, hoje, mas naquele tempo não tinha, ou não teve, uma pessoa, presidente, faz alguma coisa, dá um start alguma coisa aí, porque o negócio é sério. Sim, Rita, ele é gente, mas é presidente. Uma coisa é eu opinar na minha cozinha, outra coisa é quando eu venho aqui, ó, para 10 mil pessoas, estou com 730 e poucas pessoas ao vivo, daqui a pouco vai para 2 mil, quando o vídeo vira, chega a 5, chega a 8, chega a 10. Ou seja, a minha opinião ela tem muita importância para as pessoas, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, eu tenho que ter muito cuidado com os meus posicionamentos, eu tenho que ter muita capacidade de explicar e até mesmo a capacidade de ser humilde para dizer assim, gente, eu errei. Como eu falei para vocês aqui, gente, pode ser que amanhã eu venha aqui e reflita a respeito das minhas informações, diga, gente, naquela resenha que eu falei lá da pandemia, até porque fica tudo aqui, eu não tiro. Eu deixo bem claro, minhas resenhas ficam tudo aqui. Eu simplesmente poderia dizer assim, olha, gente, eu falhei, eu errei lá, eu dei uma informação que não foi a melhor informação. Ok? Lockdown não funcionou na Argentina, e aí não funciona. 2, o Chile está com um processo de imunização idêntico ao da Inglaterra e ao dos Estados Unidos. Porém, o Chile tem mais gente infectada que o Brasil por dia. E agora, explica. O Chile está com o processo de vacinação, encaminhando a imunização, muito maior que o Brasil, não tem nem comparação, muito maior que o Brasil. No entanto, a infecção diária do Chile por população, é claro, isso é característico do tamanho do país e da população, né? É muito maior que a do Brasil. Por quê? Qual é a vacina que eles estão usando? Coronavac. Gente, vamos entender. Aqui é uma resenha, não estou aqui para defender ninguém, tá? Deixando bem claro. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que a política e o jornalismo, ao invés de nos ajudar a ter uma capacidade de refletir sobre vacina, coronavírus, emprego, lockdown. Gente, o que está acontecendo com a política? Eu recebi um documento lá da Prefeitura de Araras. Não vou dizer quem enviou, uma pessoa enviou para mim, e eu estava lendo. O que acontece hoje? O que está acontecendo hoje é que lá em Araras, São Paulo, interior de São Paulo, a prefeitura está obrigando os funcionários públicos a tomarem a vacina. São obrigados por decreto de lei municipal. Sim, o STF, falei isso ontem, para não repetir a resenha de ontem. STF, deputados e senadores, há um grande grupo que foi comprado pela China. Gente, a guerra da China é com mala de dólar ou euro. Ponto. Nós temos uma frente parlamentar em defesa da China no Brasil. Nós temos uma frente parlamentar. Descobriram uma mala de espionagem. A ABIN já tinha falado isso ano passado. Aí, esse ano, descobriram novamente uma mala de espionagem que intercepta sinal de celular, próximo justamente aos ministérios, próximo ao executivo. Pelo amor de Deus, gente, isso não é teoria da conspiração, não. Isso foi noticiado. Vocês estão pensando que a China está brincando? A China e por trás dela a Rússia, a antiga União Soviética, gente. Sim, o doutor Drauzio Varela falou uma gripezinha e o presidente, referindo-se a si, também falou gripezinha. Os dois erraram. Um porque é influência, dizem que é sumidade da medicina, e o outro é presidente da República. Gripezinha é uma ova, você tem que prestar atenção no que está acontecendo.
Eu sempre tive cuidado com aquilo que eu falei aqui na relação da Covid. Eu nunca disse que ela não mataria, eu nunca disse aqui que é uma porcaria, eu só disse assim, irmãos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Deus e aqueles que dentro da soberania de Deus confiarem. Agora, muitos crentes morreram, muitos pastores, cantores, e aí? Agora, eu não vou entrar na soberania de Deus. Se era tempo de Deus recolher, até porque eu não posso falar isso. Eu tenho dezenas de testemunhas. Ao final de 2016, Deus me usou em profecia na minha igreja para dizer: vou recolher a muitos e vocês ficarão boquiabertos. Recolherei novos, idosos, gente que você não espera. Eu vou começar a partir de agora a recolher. Dezembro de 2016, o Senhor falou assim: a partir de hoje começo a recolher, recolherei muitos de uma vez e vocês vão ficar perplexos sem saber como e por quê. E agora? É tempo, é tempo. Princípio das dores lá no final. É tempo, gente. Vamos ficar ainda na análise política rapidamente. Depois vamos para a análise espiritual e escatológica. Maria de Fátima, Deus te abençoe. O medo, a desinformação, as conspirações e a manipulação de notícias, gente. Você não vê nenhum, sabe? Você não vê na TV aberta, sabe? A gente não vê na TV aberta um noticiário sério, pegando os dois lados, não é também, vamos puxar a sardinha para o lado do governo federal, vamos falar bem do governo federal, vamos defender o governo federal. Não, não é isso, não é isso. Noticia. Repórter. Reportagem significa que reporta um fato. Reporte o fato, doa quem doer. Reporte o fato se vai ao encontro do presidente ou vai de encontro. Ao encontro é a favor, de encontro é contra. Tá? A definição é diferente. As pessoas falam, fulano foi ao encontro. Cuidado. Vai de encontro, Jesus, a doença. Então, calma. Coloque as coisas no lugar certo. Então, vamos lá. Uma reportagem, ela deve reportar fatos. Fatos. O fato é que o presidente falhou, não levou a sério, perdeu o time, falou besteira, bababá. Ponto! Não adianta discutir, Rita, Deus te abençoe. Discutir, tentar defender, mas ele aquilo, ele errou, ele é presidente da República, ele errou. Eu sou pastor da minha igreja. Eu sou o que menos pode errar na minha igreja. Eu tenho 200 pessoas na minha responsabilidade como pastor. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Os meus erros influenciam pessoas. Então, as minhas decisões, o que eu falo, o que eu ajo. Ele é o presidente da República. Agora, outro fato. O STF, desde que ele tomou posse, já deixou, através da Carmen Lúcia não, da Rosa Weber, já mandou o recado para ele. Gente, deixa o like, por favor. Há uma má vontade do STF para sempre com o Bolsonaro. O nhonho com Batoré no Senado, nos 2 anos anteriores, foram inimigos pessoais do Bolsonaro, Senado e Congresso. Preste atenção, gente. Eu não estou defendendo. Fato. Fato é fato. Como alguém pode presidir essa nação com essa má vontade no judiciário e no legislativo, gente? Porque não tem dinheiro, porque não está dando grana. E aí os caras começam com uma conspiração. Conspiração é isso. É quando 2 ou 3 formam ou 4, formam um bando, uma quadrilha, e conspiram para derrubar um sistema. O conceito conspiracional em inteligência e contra-inteligência, né? CIA, KGB, Mossad, Scotland Yard, vai embora, a BIM, é esse. É esse. É difícil, porque presidentes são falhos, até os mais cultos. E aí a gente entrou nisso. Aí o que a gente tem hoje? Uma coerção na CPI, uma CPI que é um circo parlamentar de inquérito, porque não resolve nada, não vai ajudar em nada, brasileiros estão morrendo, as pessoas estão morrendo, e essa CPI não vai resolver nada, não vai ajudar em nada, não vai esclarecer nada, não vai aludir nada. E o que nós temos então hoje, politicamente falando? Estou vendo que o tempo não vai dar, ainda tem um tema para bater com vocês. É claro, e na minha thumbnail eu deixei isso bem claro, se você olhar a thumbnail de novo lá, você vai ver o que eu tenho lá. Eu tenho o vírus, eu tenho a Bolsa de Valores, que é hoje em dia a guerra é comercial, e temos aqui, se você olhar lá, o símbolo do comunismo e o símbolo da ONU, mais a vacina. Está tudo na thumbnail bem descrita, né? É uma linguagem figurada, uma linguagem... Preste atenção aqui. Hoje, nitidamente, o comunismo está tomando parte do Brasil. Esquece esquerda. Gente, esquerda é playground de criança. O que está no território brasileiro é comunismo. O que o comunismo apoia? E aí, desculpe agora. Eu acho engraçado o pessoal do LGBTQI
reclama do Bolsonaro. Mas o Putin abomina o homossexual. O islamismo abomina a homossexualidade. E vamos entender, a China, o Oriente não judaico, Cuba, Coreia do Norte e todos os países com viés socialista estão sempre apadrinhados pela antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Ou você acha que, ao perder o status de União Soviética, a Rússia tornou-se progressista, capitalista, democrática? Não! Ela continua influenciando de forma silenciosa. Os Estados Unidos vem influenciando com a língua, com a cultura, com a arte, com a música, com o dólar. Mas o que aconteceu com a União Soviética, que perdeu o protagonismo oposto dos anos 60, da Guerra Fria, e do homem à Lua, guerra espacial? O que aconteceu com a União Soviética? Ela faliu, ok? Perdeu a Alemanha, perdeu uma série de outros, perdeu a Coreia do Sul, perdeu uma série de países na América Central, ok. Não conseguiu ganhar o Brasil. O que ela fez? Ela se refez em torno da Rússia. Criou uma nova bandeira, se refez em torno da Rússia e melhorou a KGB. A CIA também não é boba. Melhorou a KGB. Como? Vamos cooptar países. Qual era o país que estava à deriva nos anos 50, 60? China. O que aconteceu depois da Guerra Mundial? Alemanha, Coreia. A Alemanha é socialista, lembrando isso. Só que o que nós estamos tendo hoje no Brasil? A China, com os seus bilhões, invadiu o território brasileiro, gente, de forma comercial. Do comercial, financeiro. Do financeiro, ideológico. O que o Lula fez no seu governo? É análise, tá? Não é crítica, não, pelo amor de Deus, análise. O que o Lula fez no seu governo? Abraçou com seus tentáculos larápios a China, o mundo muçulmano, Cuba, Venezuela, ou não, queridos? Deixou tudo pronto. O Lula saiu, a Dilma ficou, a Dilma saiu, o Temer veio, Bolsonaro está aí, mas tudo isso ainda está no Brasil, gente. É isso que a gente tem que entender. Tem que deixar ser menos apaixonado. Ó, todo extremismo faz mal. Eu defendo o governo federal, mas não sou extremista. Eu luto contra o extremismo da esquerda, mas estou de olho no extremismo da direita. Não sou isentão, não. Eu me posiciono. Vocês sabem que eu me posiciono. Estou aqui. A minha posição é essa. Sou favorável ao governo do Bolsonaro. Eu acho que Deus o colocou do jeito que ele é. Está errando em algumas coisas? Tá. Coisas pontuais e coisas também estruturais, que não poderia ter errado. Ponto. Agora, não sou extrema-direita. Desculpe aí. Não sou extrema-direita. E não acho que o pessoal... que a esquerda moderada está errada em alguns pontos, algumas pontuações e análise. Agora, da extrema, não quero nem saber também. Vamos compreender uma coisa. Nós estamos hoje... O comunismo no Brasil, ele está entrando para justamente tentar derrubar o progressismo e a democracia. Isso ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo. Vamos lá. Isso a população não está vendo. Porque a cortina de fumaça é Covid. A cortina de fumaça é o quê? Morte. A cortina de fumaça é o quê? Vacina. A cortina de fumaça é misógino, machista, taxista, Lula ladrão, sai fora, bandido, Dilma anta. Ó, a cortina de fumaça está aí, ó. E a gente não está vendo que o nosso solo está sendo tomado pelo comunismo. Gente, anos 60. Remake, anos 60. Foi assim que eclodiu história. Estudem história. Foi assim que eclodiu a Revolução de 64, a tomada dos militares, a dissolução do Congresso, e aí veio o chamado ditadura militar, que houve a ditadura militar, por favor, não diga que não veio. Não no início. No início foi intervenção. Depois, infelizmente, se transformou numa ditadura militar. Mas também o que houve? Nós estávamos sendo tomados pelo comunismo. O senhor João Goulart ia transformar isso aqui numa república socialista do Brasil.